Olá, bom dia, eu sou Eduardo Rocha e estamos aqui em mais um programa Café com Educação e hoje nós vamos abordar um tema bem polêmico que é o papel da educação na democratização das mídias no Brasil. Hoje nós temos uma convidada especial, é a professora Virgínia Costa Feliciano, educadora e historiadora formada pela USP e professora da Prefeitura de São Paulo. Bom dia Eduardo. É um prazer muito grande estar aqui nesse programa para discutir um tema tão interessante, tão atual, principalmente para ele estar direcionado à área da educação. Quando se fala em mídia livre, o termo mídia alternativa vem logo à mente. Porém, esse termo mídia alternativa ele foi cunhado na década de 60 no período da ditadura militar. Porém, alguns pesquisadores argumentam que esse termo ele não pode ser mais utilizado nos dias de hoje. Você concorda com essa afirmação? Bom, Eduardo, mídia livre ainda é um termo muito atual. O que a gente tem é o desenvolvimento dessa mídia ao longo da história, principalmente a partir do período da ditadura militar. Porque ali a gente tinha um tipo de mídia alternativa que era uma mídia considerada radical, uma mídia de resistência, que conseguiu sobreviver a todo o período de censura, de repressão, durante esses 21 anos que nós vivemos da ditadura militar, mas que essa mídia conseguia ainda assim encontrar o seu espaço. A gente tem um exemplo, que é o caso da revista Pasquim, que apesar de todas as dificuldades, ela se colocava como porta-voz dos grupos de esquerdas que eram contra esse regime. Ao longo dos anos, assim, a partir dos anos 80, depois do período da ditadura militar, a gente já tem uma outra mídia alternativa ligada principalmente aos movimentos sociais, a uma mídia assim, de cidadania, uma mídia comunitária, ligada além dos movimentos sociais, também aos movimentos sindicais, onde aí a gente não tem propriamente dito mais uma mídia de resistência, de radical, focada só nos problemas políticos, mas focada nos problemas econômicos, onde essas mídias como rádios comunitárias que existiram nessa época, que é um exemplo dessa mídia alternativa, ela estava voltada para expressar as reivindicações, os anseios dessas comunidades, as suas propostas culturais. Então a gente já tem um outro tipo de mídia, até chegar nessa mídia livre, o mídia livrismo, que é um termo também muito cunhado nos dias de hoje, que está ligado ao mídia ativismo. O mídia ativismo, eu vejo que é um movimento que vem crescendo, principalmente a partir de junho de 2013, quando nós tivemos todas aquelas manifestações pelo Brasil afora, e o mídia ativismo ela está intimamente vinculada com a internet, onde as redes sociais, o YouTube tiveram um papel muito grande, preponderante aí, onde as pessoas puderam se manifestar, colocando as suas opiniões, se mobilizando, indo às ruas, onde não há mais uma dependência assim, de um grupo, de um determinado grupo. Hoje em dia o cidadão individualmente, ele pode postar aquilo que ele quiser. Então é uma mídia realmente assim que a gente fala livre no sentido de ser democrática, pois não está vinculada a nenhum grupo oligopólio que controla os meios de comunicação. A gente teve também o exemplo da mídia ninja, que cobriu aquelas manifestações, retratando tudo o que estava acontecendo, toda a truculência policial, sendo eles inclusive vítimas também dessa truculência. A gente tem então a internet através dos blogs, fotologs, vídeos que são postados no YouTube, onde a gente tem então esse ativismo acontecendo de um ano para cá com uma força muito grande.
e que com o processo eleitoral deste ano de 2014, também ele aflorou, né, com bastante intensidade. Quando se fala em mídia livre, esse termo sempre é associado a grupo de esquerdas. Será que mídia livre é sinônimo de propaganda socialista? Bom, é fato que a maioria, né, das mídias alternativas, elas estão ligadas mesmo à esquerda. Isso é inegável, né? Isso é histórico, já baseado naquilo que eu te falei anteriormente. Mas a mídia alternativa, ela não precisa estar vinculada só à esquerda. Existe também a mídia de direita, né? E eu tenho percebido isso recentemente com as manifestações pró-impeachment da presidente Dilma, onde a gente tem grupos defendendo, inclusive, o intervencionismo militar. Então, a mídia ela está aberta para qualquer corrente. E a gente tem uma mídia de direita homofóbica, né, preconceituosa. Eu diria mesmo que chega a beirar até o fascismo italiano. Então, nesse processo de democratização que nós estamos vivendo e que ainda está vinculada a essa mídia alternativa, né, essa democratização ela está aberta a todas as correntes que quiserem, mas a mídia de esquerda ainda é a principal característica dessa mídia alternativa, né, estando vinculada, obviamente, também, né, em alguns casos, ao socialismo. Com uma variedade enorme dos meios de comunicação envolvendo rádio, TV, internet, nós podemos afirmar que existe uma democratização da mídia no Brasil? Bom, Eduardo, isso ainda está assim, eu penso que está no processo inicial, porque a maioria dos meios de comunicação ainda estão nas mãos dos grandes oligopólios. Então, e esses oligopólios, durante décadas, né, eles vêm ditando as normas de conduta, as suas ideias, né, a forma como a população deve agir e pensar. Então, a democratização ela se faz urgente para que a população tenha, né, a possibilidade de estar escolhendo, de estar percebendo as diferentes nuances, os diferentes pontos de vista dos meios de comunicação em geral e poder fazer as suas escolhas. O que não pode acontecer é o domínio dessas grandes famílias, né, impondo então o seu modo de pensar e a população acatando passivamente aquilo. Então, esse processo de democratização com essas mídias alternativas e que hoje a internet, que é um campo aberto, eu diria mesmo sem controle, né, há a possibilidade de você perceber esses diferentes, né, as diferentes ideias circulando, né, por aí. Então, eu percebo que nós estamos num caminho que de ampliação dessa democratização no Brasil. Porque a gente pode observar uma coisa. Existem grupos, né, que eles dominam diferentes meios de comunicação. Rádio, TV, editora, gravadora. Você acha que isso é benéfico para a democratização da mídia? De forma alguma. De forma alguma. Isso é um absurdo, né? Porque como pode um mesmo grupo ser possuidor de TV, de emissora de rádio, de jornal impresso, de revista, dentro da internet possuir um portal, né? Isso é um controle dos meios de comunicação na sua totalidade. Então, como que a gente vai democratizar se vem sempre a mesma linha de pensamento, né? Dos mesmos grupos há décadas? Né? Não dá para deixar de citar o caso da Rede Globo, né? Que durante bastante tempo tinha o domínio quase que total das emissoras abertas.
mas ainda assim ela tem um papel preponderante muito grande como formadora de opinião dentro da nossa sociedade. Então, é preciso que haja essa democratização, é preciso que haja, inclusive, eu sou defensora de financiamento de verbas públicas, de publicidade, para essas mídias alternativas poderem se manter e poderem se ampliar, para que o acesso seja garantido a um número cada vez maior de cidadãos no nosso país. Hoje nós sabemos que os nossos jovens são reféns das redes sociais. De que forma a educação ela pode contribuir para que eles tenham um conceito crítico através das mídias alternativas? Eu acredito que esse debate ele é urgente que seja trazido para a sala de aula. Porque o que a gente percebe hoje em dia é o seguinte: os jovens estão mais do que nunca conectados, né? Todos eles usam redes sociais, a internet, os celulares, computadores, então isso é uma realidade. Porém, eles continuam, ao mesmo tempo que eles estão ligados a essas redes, até as mídias alternativas, eles continuam ainda, e não só eles, como a maioria da população, assistindo, né, aos canais da rede aberta, Globo, Record, Bandeirantes, que ainda influenciam a sua forma de pensar, que ainda influenciam no seu gosto musical, no seu gosto, né, em cultura em geral. Então, o que a gente precisa fazer é mostrar aos jovens, né, aos estudantes, que existe um leque de opções, de possibilidades dentro dos meios de comunicação, que existem outras formas de pensar, outras formas de ação, né, coisa que eles ainda não têm muito essa percepção. Então, nós devemos assim mostrar que os pontos de vista estão aí cada professor, né, da sua forma, vai trazer isso para a sala de aula, que para ele poder, a partir do momento que ele tem a oportunidade de confrontar pensamentos divergentes, né, e diversos, ele possa fazer as suas escolhas. O que não pode acontecer é o monopólio de uma única forma de pensar ser dominante e preponderante dentro da sociedade. A educação tem um papel fundamental para que essa democratização das mídias se concretize dentro da nossa sociedade. Fundamental para trazer a pluralidade, principalmente o debate, né? Debate e confrontamento de ideias. Sim. Esse é o mais importante. Exatamente isso. Esse confrontamento tem que existir. E isso tem que fazer parte da nossa rotina diária dentro da sala de aula. Chegamos ao fim de mais um programa Café com Educação. Eduardo Rocha que vos fala. Obrigado, professora Virgínia, pela sua participação, foi muito enriquecedora. E eu espero você que nos acompanhe nos nossos próximos programas.